Olá, nono ano! Hoje iremos começar o nosso capítulo de Mundo em Conflito. É nele que iremos estudar dois grandes eventos que irão acontecer durante o século XX, sendo a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa de 1917. Bom, eu quero que vocês então fiquem atentos que eu vou dividir isso em duas aulas. Esse vídeo então vai focar na Primeira Guerra Mundial e deixar para um segundo vídeo que a gente fale sobre a Revolução Russa, certo? Então fiquem atentos aqui aos números das páginas para a aula de hoje. Bom, turma, para a gente compreender então esse mundo em conflito, é necessário que vocês retomem um pouco do que falamos lá no vídeo anterior. Quando eu falava para vocês acerca do imperialismo e de como está tendo mudança de pensamento, sobretudo com as ideologias que a gente vai ter com esse imperialismo, que é o de levar essa civilidade a outras populações, a gente também vai ter uma mudança no sentido econômico, quando então eu preciso de mercado consumidor e preciso de matéria-prima. Ok, para que a gente compreenda esse assunto, é necessário então perceber que esses países já estão se desenvolvendo, conseguiram alcançar certa autonomia econômica. No entanto, eles vão começar também a investir em poder bélico. É nesse momento que os países vão começar a pensar em também desenvolver armas muito mais avançadas. Cada país, então, desse nosso imperialismo, começará a tentar ganhar o seu espaço. Como a gente está falando de perspectiva econômica, não deveria se pensar até agora sobre armas. No entanto, esses países percebem que para defender o território conquistado, possivelmente poderia haver a necessidade de uma guerra. Ok, o que acontece até aqui, turma, esses países já vivem uma tensão de guerra. Cada um, então, começará a buscar fazer as suas alianças. Nós teremos, então, dois grandes lados que estarão começando a formar as suas alianças. Para compreender melhor essas alianças, vamos então dividir em dois lados. De um lado, nós teremos a união dos impérios centrais, que será a Tríplice Aliança. Do outro lado, nós teremos então a união dos países aliados, que irá formar então a Tríplice Entente. Vamos entender melhor o que é cada uma delas então, turma. Bom, um grande evento irá acontecer durante o ano de 1914. É nesse momento, então, que o príncipe do Império Austro-Húngaro será assassinado. E, por coincidência, quem assassinou esse príncipe era um cidadão sérvio. É nesse momento, então, que o Império Austro-Húngaro começará, então, a querer ter uma certa vingança e vai enxergar, então, na Sérvia, que teve o maior azar do mundo, de ser justamente o cidadão sérvio nesse momento. E então teremos o primeiro ataque, dias depois desse nosso atentado. É nesse momento então que se inicia o primeiro ataque da Primeira Guerra Mundial. Lembrando, Império Austro-Húngaro irá atacar o país da Sérvia. A Sérvia nesse momento então vai precisar de ajuda, pois em medidas territoriais a Sérvia é extremamente pequena. É nesse momento, então, que nós teremos entrando na guerra o Império Russo. O Império Russo, então, entrará do lado da Sérvia e irá, então, começar a usar o seu poder militar para ajudar um país tão pequeno quanto a Sérvia. Observando tudo isso, então, nós teremos entrando do outro lado o Império Alemão. A Alemanha, nesse momento, que já está bem consolidada com a sua economia, vai entrar na guerra e vai logo começar a ameaçar outro país, que é a França. Nesse momento, entra também na guerra a Inglaterra. Até aqui já acabou a ideia de tríplice para o lado daqui, não é? Afinal de contas, a Alemanha já tinha certas disputas econômicas contra a França e a Inglaterra. Bom, já temos dois grandes lados bem consolidados. No entanto, a gente vai ter o começo da guerra tendo que finalizar a tríplice desse lado aqui. E quem é que entra? A Itália. A Itália, então, nos primeiros anos que está nessa guerra, durante o ano de 1915, deixará a Tríplice Aliança e irá para o lado da Tríplice Entente. Teremos, então, os dois lados bem formados, o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão e agora vai entrar o Império Turco-Otomano do lado da Tríplice Entente. Aqui nós fechamos, então, um lado. Do outro lado, nós temos, então,
a Sérvia, o Império Russo, a França, a Inglaterra e agora a Itália. Durante esses anos que esse evento de guerra estará acontecendo, alunos, nós teremos um número de mortos muito grande. Esses países também vão começar a sofrer crises econômicas muito fortes, falta de alimento, ou seja, essa guerra vai levar muito tempo e nenhum desses dois lados imaginava que isso aconteceria. A ideia de todos esses países seria de que essa guerra levaria poucos meses para finalizar. Afinal de contas, todos esses países que eu comentei com vocês já estão com grande poder bélico, ou seja, dariam conta de manter uma guerra totalmente e finalizar ela super rápido. No entanto, cada país não imaginava que o outro país também estava extremamente armado. E essa guerra, que deveria durar poucos meses, vai durar 4 anos. Isso é tempo demais para esses países que não tinham uma estrutura econômica para manter uma guerra por tanto tempo. No entanto, é importante aqui ressaltar que no ano de 1917, o Império Russo vai passar por uma forte crise que vai fazer com que ele saia da guerra, e isso vai ser o motivo da nossa próxima aula, que é a Revolução Russa. Quando a Rússia sai da guerra, ambos os lados já estão totalmente desgastados com essa guerra. No entanto, a gente vai ter novos países entrando para auxiliar o lado da Entente, sendo os Estados Unidos, a Romênia, a Grécia, o Brasil e o Japão. Ou seja, esse lado aqui já está totalmente bem consolidado e isso vai ajudar a finalizar essa guerra. Bom, é importante que vocês fiquem atentos que, embora ao lado da Tríplice Entente tenha bastante países, isso não quer dizer ou garantir, embora eles já tenham sido os países vencedores dessa guerra, isso não queria dizer que isso era óbvio. Afinal de contas, do lado da Tríplice Aliança, nós temos 3 grandes impérios muito bem consolidados e acreditem, eram eles que começavam a atacar primeiro, foram eles que começaram então a essa investida muito forte dentro dessa guerra. Bom, turma, o que eu preciso que vocês fiquem atentos sobre esse conteúdo de Primeira Guerra Mundial é que as ideologias começaram a ficar muito fortes aqui dentro do século XX. Uma dessas ideologias é a do nacionalismo. E isso é bem prático de nós compreendermos. Ou seja, a guerra vai se utilizar muito do nacionalismo para poder manter os seus cidadãos dentro desse movimento de guerra. Bom, turma, o nosso conteúdo de Primeira Guerra Mundial fica até aqui. Se houver qualquer dúvida ou qualquer tipo de provocação, peço que vocês deixem aí na plataforma do Google Classroom que eu estarei respondendo a vocês. Nós também iremos iniciar a nossa aula lá na plataforma do Zoom, então eu deixarei o link aí no grupo, vocês também podem deixar dúvidas no grupo e na plataforma eu estarei então com vocês para a gente resolver algumas atividades, ok? Uma boa aula pra gente e até o próximo vídeo. Até lá!